Olá a todos, então vamos dar continuidade à nossa segunda aula da disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Vamos falar um pouco sobre a teoria neutra da biodiversidade e sobre alguns dos trabalhos que influenciaram Hubble a compor essa teoria, principalmente a teoria de equilíbrio de biogeografia de ilhas, de MacArthur e Wilson, e a teoria neutra da biodiversidade, da diversidade molecular. Falando um pouquinho agora sobre a teoria de equilíbrio da biogeografia de ilhas, ela foi composta por MacArthur e Wilson em 1967, procurando explicar três padrões que eram amplamente conhecidos na época. O primeiro padrão é de que comunidades de ilhas são mais pobres em espécies, têm uma riqueza menor do que comunidades do continente. O segundo padrão é que a riqueza de espécies em ilhas tendem a aumentar com o tamanho da ilha. Ilhas menores têm menos espécies que ilhas maiores. Essa é a relação espécie-área. O terceiro padrão a ser explicado é de que a riqueza da ilha diminuiria com o aumento do isolamento da ilha. Então, ilhas mais próximas ao continente tendem a ter mais espécies que ilhas mais longe do continente. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a relação espécie-área, com o aumento do número de espécies com o aumento da área das ilhas. Essa relação já é conhecida desde o início do século XVIII, quando os primeiros exploradores europeus, os primeiros naturalistas europeus começaram a conhecer o mundo. Johann Forster foi um dos primeiros a descrever a relação espécie-área em ilhas, quando ele viajou com o capitão James Cook da sua segunda circunnavegação ao globo. Inclusive, foi a primeira viagem que conseguiu ultrapassar o Círculo Polar Antártico. Johann Forster, então, escreveu alguns livros relatando suas experiências dessa viagem e ele propôs que ambientes insulares possuiriam menor riqueza que o continente e que a riqueza de espécies seria influenciada pelo tamanho e pela complexidade das ilhas. Então, aqui ele já falava sobre a relação espécie-área. E vários pesquisadores, posteriormente, relataram isso também. Darwin, Wallace. Então, é um padrão bastante conhecido e bastante comum. E, geralmente, a relação entre o número de espécies e a área da ilha é uma relação logarítmica. Ou seja, inicialmente existe um aumento muito acentuado na riqueza de espécies com o aumento da área da ilha, mas à medida que as ilhas vão ficando grandes, esse aumento na riqueza de espécies tende a ficar menos acentuado, à medida que as ilhas vão tendo um tamanho mais próximo ao tamanho continental. E quando a gente logaritmiza esses dois eixos, a gente obtém uma linha reta, né? Então, esse é um trabalho de Darlington com répteis e anfíbios das Índias Ocidentais, então, número de espécies versus a área da ilha. E um outro exemplo é o estudado por MacArthur e Wilson, os propositores da teoria de biografia de ilhas, com aves na Malásia. Então, eles notaram também que o número de espécies de aves tende a aumentar com o tamanho das ilhas da Malásia. Esse padrão de aumento da riqueza de espécies com aumento da área é um padrão bastante comum para diversos grupos taxonômicos e para diversos ecossistemas. Então, ele não se restringe a ilhas. Fragmentos florestais maiores tendem a ter mais espécies que fragmentos florestais menores. Bromélias maiores tendem a ter mais número de espécies que bromélias menores, então é um padrão bastante comum e alguns biólogos consideram que essa é uma das poucas leis da biologia, que é conhecido como lei de Arrhenius. E é conhecido por lei de Arrhenius porque Arrhenius, o Olaf Arrhenius, foi um primeiro que generalizou esse padrão de espécie-área em um modelo matemático, uma equação matemática. Ele trabalhava com plots de botânica e ele se inspirou em trabalhos do seu avô, que era um químico, um ganhador do Prêmio Nobel de Química, e ele tinha um trabalho de velocidade de reações químicas com aumento da temperatura. Então, ele pegou emprestado a equação do trabalho do avô para utilizar na biologia.
Então, a equação que ele criou foi essa. A riqueza de espécies de uma área é relacionado ao tamanho dessa área, multiplicado por uma constante C e elevado por uma constante Z. E como é que a gente sabe o valor dessas constantes C e Z? Como eu falei, a curva da relação espécie-área tende a ser uma escala logarítmica, né? Um aumento muito rápido no início, depois um aumento menos acentuado. Quando a gente logaritmiza essa equação para termos uma linha reta, nós temos uma típica equação de regressão linear, em que nós temos inicialmente o intercepto, né? Que seria o log de C. O intercepto seria onde a linha reta cruzaria no eixo Y, e nós temos também o Z, que seria a inclinação da reta. Então, com isso, nós saberíamos qual que é o valor de C, da constante C e da constante Z. Agora, falando um pouquinho sobre a relação entre espécies e isolamento, ou seja, quanto maior o isolamento, menor o número de espécies. Essa relação é uma relação também conhecida há muito tempo, mas muito mais difícil de ser visualizada. Isso porque, geralmente, a relação espécie-área é tão grande que ela meio que dá uma maquiada ou uma escondida em outros padrões que são também importantes, como a relação espécie-isolamento. Mas quando a gente consegue tirar o efeito da área dos nossos dados, a gente consegue começar a ver esse grande efeito que existe do isolamento na nossa riqueza de espécies. É o que Wilson, por exemplo, achou quando ele estudava formigas da subfamília Pomerinae na região da Nova Guiné. Ele pegou, aqui são áreas continentais, são pontos que ele coletou formigas dentro do continente, na Nova Guiné. Então ele coletou em áreas desde 10 km² até 1 milhão de km² dentro do continente da Nova Guiné, e depois ele pegou ilhas oceânicas, aquelas ilhas isoladas que nunca tiveram contato com o continente, e pegou ilhas do mesmo tamanho que os plots que ele tinha no continente. E ele percebeu que ilhas isoladas tendem a ter menor riqueza do que aquelas ilhas, do que aquela porção dentro do continente de mesmo tamanho. Então, um plot de 100 km² no continente tem uma riqueza muito maior do que uma ilha de mais ou menos 100 km², uma ilha oceânica. Que são dois outros estudos que tiraram esse efeito da área para conseguir registrar esse efeito do isolamento na riqueza de espécies. O trabalho de Diamond, em 1972, ele avaliou aves marinhas na região da Melanésia e Moluca, na Nova Guiné. Então, ele pegou ilhas continentais, aquelas ilhas que há muito pouco tempo atrás, num período geológico, né, claro, estavam conectadas ao continente, aquelas ilhas que estão bem na borda do continente, e viu a riqueza de espécies nessa ilha. A riqueza de espécies era muito parecida com aquelas riquezas do continente. Então, ele pegou ilhas oceânicas, aquelas ilhas que nunca tiveram contato com o continente. E ele viu o grau de saturação na riqueza de espécies dessa ilha em comparação com as ilhas continentais. E ele percebeu que ilhas, aqui é a distância da ilha com a Nova Guiné, e aqui é o grau de saturação da riqueza de espécies dessa ilha. Ilhas muito próximas à Nova Guiné tendiam a ter 100% da riqueza encontrada em ilhas do mesmo tamanho próximas à Nova Guiné, as ilhas continentais. Então, existia todas as espécies capazes de ocupar essas ilhas praticamente estavam lá. Já ilhas muito distantes da Nova Guiné, a cerca de 10 mil quilômetros de distância, possuíam pouquíssimas espécies que conseguiam colonizar essas ilhas. Então, possuíam apenas 6% das ilhas de mesmo tamanho continentais conseguiam colonizar
essas ilhas mais isoladas, ilhas oceânicas mais isoladas. Isso aqui é um outro trabalho de Lomolino, em 1982, no Lago Ontário, né, no Canadá, em que ele pegou várias ilhas dentro desse lago e fez uma regressão linear entre o tamanho da ilha e a riqueza de espécies. Então ele fez uma regressão linear e ele percebeu que algumas ilhas tinham mais espécies do que esperado pelo seu tamanho, e algumas ilhas tinham menos riqueza de espécies do que esperado pelo seu tamanho. E ele pegou então esse resíduo e viu que as ilhas que tinham mais espécies do que esperado pelo tamanho eram aquelas ilhas que estavam próximas à margem do lago, e aquelas ilhas que tinham menos espécies do que esperado pelo seu tamanho aquelas ilhas que estavam mais isoladas, mais distantes da margem do lago. Então, com isso, ele mostrou, tirando o efeito da área, que existe uma relação entre a distância da margem em que a ilha está e a riqueza de espécies de mamíferos não voadores. Como eu falei, a relação de espécie entre espécie e isolamento é mais difícil de ver. Existem muitas exceções quando comparado à relação espécie-área. É uma regra bem menos geral e existem algumas possíveis explicações. A primeira, lógico, porque a relação espécie-área é tão evidente, tão forte, que ela maquia um pouquinho essa relação espécie-isolamento. Outra explicação para não ser um padrão tão comum é que a variação no tamanho da ilha tende a ser muito maior do que a variação na distância da ilha. Então, acaba que isso diminui um pouco o poder desse fator para a gente encontrar estatisticamente. Além disso, as áreas da ilha são muito mais fáceis de medir, é mais objetivo medir uma área do que o isolamento, porque o isolamento ele é uma medida muito subjetiva. Então, dependendo da conformação da ilha, a gente pode ter várias medidas diferentes de isolamento, né? Porque as espécies têm várias rotas de migração, a gente pode ter arquipélagos que dificultam um pouquinho a gente entender o quão isolada está essa ilha. Será que as outras ilhas servem como pontos de parada para as espécies até elas chegarem na ilha ou não? Além disso, nós temos vários grupos taxonômicos com diferentes graus de mobilidade. Então, o que é uma ilha isolada para uma espécie pode não ser uma ilha isolada ou uma ilha distante para outra espécie que tem uma capacidade de dispersão maior. Então, é um pouco mais difícil a gente achar essa relação espécie-isolamento do que a relação espécie-área, mas ela é bastante comum também. Então, nós temos dois padrões insulares comuns e mais gerais a serem explicados. O efeito da área, mais espécies em ilhas grandes do que em ilhas pequenas, e o efeito da distância, ou seja, mais espécies em ilhas próximas ao continente do que em ilhas mais distantes ao continente. E é esses dois padrões que o modelo de equilíbrio de geografia de ilhas tenta explicar. Quais são os mecanismos que geram esses dois padrões de riqueza de espécies nas ilhas. Esse trabalho essa teoria, esse modelo, foi proposto em 1963, num artigo bastante curto, e depois ele foi mais esmiuçado e com mais exemplos nesse livro de 1967. A teoria foi proposta por MacArthur e por Wilson. MacArthur, eu já falei dele na parte de teoria neutra. Ele tinha muito traquejo com matemática relacionada à ecologia, e então ele ficou mais responsável por essa parte matemática, enquanto o Wilson, que é o que trabalhava com formigas, ele tinha bastante experiência com ecologia e biografia de formigas em ilhas. E os dois juntaram seus poderes para propor esse modelo de equilíbrio de biografia de ilhas. O estudo que foi a grande inspiração para os dois cientistas foi o estudo realizado na ilha de Krakatoa, ou Krakatau. Porque em 1883, essa ilha era composta por 3
picos principais, que eram vulcões ativos. Em 1883, um desses vulcões entrou em erupção, e foi uma erupção fortíssima e violenta, com 4 grandes explosões, que foram escutadas a mais de 5 mil quilômetros de distância, e essa erupção simplesmente eliminou 2/3 da ilha de Krakatoa, simplesmente removeu toda a macrobiota da ilha e das ilhas adjacentes, do que restou da ilha, né, e das ilhas adjacentes. Para você ter uma ideia do poder dessa erupção, nos anos seguintes houve uma diminuição de 2 graus na temperatura mundial por causa das cinzas dessa erupção que estavam na atmosfera. Então houve essa remoção da macrobiota, né? E com o tempo essas ilhas foram sendo recolonizadas, e alguns pesquisadores começaram a acompanhar essa colonização das ilhas pelos organismos. Então, o que eles viram, isso aqui são o número de colonização por aves em 2 ilhas, que é a ilha de Hakata, que é o que restou da ilha original de Krakatoa, e da ilha de Sertung, que era uma ilha adjacente à ilha de Krakatoa, que também teve sua biota completamente eliminada. E os pesquisadores foram acompanhar a recolonização dessas ilhas por aves. E o que eles viram? Eles viram que até 1921 houve um aumento gradual do número de espécies nessas ilhas. Isso porque havia um número muito maior de colonizações do que extinções ocorrendo nessas ilhas. A partir de 1932, a riqueza da ilha tendeu a se estabilizar. No caso do Hakata, por volta de 30 espécies. No caso de Sertung, também por volta de 30, 29 e 35 espécies. E, nesse período, o número de extinções e colonizações que existiam nessas ilhas, que ocorriam nessas ilhas, eram iguais. O número de extinções era praticamente igual ao número de colonizações. Então, eles notaram que havia inicialmente um número muito grande de colonizações e poucas extinções, e chegava um período em que o número de colonizações ia diminuindo, porque todas as espécies possíveis de chegar nessas ilhas já estavam lá, e o número de extinções ia aumentando gradativamente até que existia um equilíbrio no número de extinções e colonizações, que é quando a riqueza de espécies tendia a se estabilizar. Então, o número de espécies em uma ilha representaria um equilíbrio dinâmico entre a imigração de novas espécies para a ilha e a extinção das espécies que lá estariam residindo. Então, quando a extinção, o número de extinções é igual ao número de imigrações por unidade de tempo, a riqueza fica em equilíbrio. E esse equilíbrio é considerado dinâmico porque as ilhas ficaram com 30 espécies, mas as espécies iam mudando de identidade ao longo do tempo, porque aí ia havendo extinções e recolonizações por espécies diferentes, né? Então era um equilíbrio considerado dinâmico, porque a composição de espécies continua mudando ao longo do tempo, apesar da riqueza estar bastante estável. Então, a representação gráfica desse equilíbrio dinâmico é a seguinte. Pensando apenas na imigração. Inicialmente, quando a ilha não tem nenhuma... Aqui aí são as ilhas e o continente. Quando a ilha não tem nenhuma espécie ainda, a taxa de imigração tende a ser muito alta, porque todas as espécies que chegam à ilha são novos colonizadores. Com o aumento da riqueza de espécies presentes na ilha, vai havendo uma diminuição gradativa nas taxas de imigração, até que todas as espécies que existiam no continente terem colonizado a ilha. Aí a taxa de imigração seria 0, porque a ilha já estaria com todas as espécies possíveis de estar lá.
Agora, olhando de acordo com a taxa de extinção. Inicialmente, a taxa de extinção vai ser 0, porque não vai ter nenhuma espécie na ilha, mas à medida que mais espécies chegam na ilha, maior a probabilidade de ocorrer extinções ao acaso dessas espécies por flutuações populacionais. Então, quanto mais espécies estima na ilha, maior a probabilidade de ter extinções. E quando a gente pega essas duas tendências, a interseção entre essas duas retas, a reta de extinção e a reta de imigração de espécies na ilha, é a área que determina o ponto onde a riqueza das espécies está em equilíbrio. Então, nesse ponto onde o número de imigrações e extinções é igual, é o ponto que vai ser nossa riqueza de espécies num equilíbrio dinâmico, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui 4 espécies presentes na ilha, com uma espécie chegando e uma espécie sendo extinguido a cada ano, por exemplo, que é o turnover, né? Que seria esse valor aqui, que seria a taxa de substituição de espécies. Então, até aqui a gente construiu um modelo de equilíbrio, um modelo de riqueza de espécies no equilíbrio dinâmico, mas a gente não falou nada sobre a relação espécie-área ou a relação espécie-isolamento. Então, para propor uma explicação para a relação espécie-área, o MacArthur e Wilson tiveram alguns pressupostos. Primeiro, que ilhas menores suportariam populações menores, né? E segundo, que populações menores têm maior probabilidade de extinção que uma população maior, né? Porque existem variações estocásticas nas populações, e populações pequenas tendem a ser extintas mais facilmente por essas variações estocásticas e por causa de intercruzamento e coisas relacionadas. Então, o que ele propõe, no caso do efeito da área, é que ilhas pequenas tenderiam a ter taxas de extinções maiores do que ilhas grandes, né? Considerando que eles tivessem o mesmo tipo de habitat, esse modelo não considera variações no ambiente, só considera o tamanho da ilha. Então, nós temos uma taxa de imigração semelhante, tanto para ilhas pequenas quanto para ilhas grandes, e a taxa de extinção é maior em ilhas pequenas, por causa do tamanho populacional, e menor em ilhas grandes, porque eles têm populações maiores, tendem a ter populações maiores e mais estáveis. E com isso, a interseção entre as curvas de extinção e imigração tende a ocorrer mais cedo nas ilhas menores, né? Então, a riqueza de espécies nas ilhas menores seria menor do que nas ilhas maiores, porque a taxa de extinção nas ilhas menores é maior. Agora, a gente também tem o efeito do isolamento. De acordo com MacArthur e Wilson, não importa o mecanismo de dispersão do organismo. Pode ser organismo que consegue voar, organismos que não conseguem voar. Se uma barreira, que no caso é o oceano, exerce um efeito de filtro, quanto maior o tamanho dessa barreira, menor é a probabilidade de um organismo cruzá-la. Então, independente do tipo de organismo, ilhas mais longes seriam menos colonizadas do que ilhas mais perto do continente. Então, no caso do efeito de isolamento, existiria uma variação na taxa de colonização das ilhas. Então, ilhas mais próximas do continente teriam taxas de colonizações extremamente altas, né? E ilhas longe do continente teriam taxas de colonizações extremamente baixas. E demoraria mais tempo para ele chegar a esse ponto onde todas as espécies possíveis de a colonizarem tivessem colonizado realmente. Enquanto a taxa de extinção nas duas ilhas seriam iguais, porque as duas ilhas têm o mesmo tamanho, né? Então, no caso de ilhas longe,
de ilhas mais distantes do continente, o cruzamento entre as duas retas, a reta de extinção e de colonização, ocorreria mais cedo, né? Então a riqueza de espécies nas ilhas mais distantes do continente seria bem menor do que a riqueza de espécies na ilha mais próxima do continente, porque nas ilhas mais próximas mais espécies conseguiriam colonizar essas áreas. Então nós temos o modelo de equilíbrio da biogeografia de ilhas. A riqueza de espécies numa ilha é determinada pela geometria da ilha. A sua área determinaria a taxa de extinção, né? Áreas menores teriam maior probabilidade de extinção de suas populações, e a distância determinaria a taxa de imigração, ou seja, ilhas mais próximas tenderiam a ser colonizadas mais facilmente do que ilhas mais distantes. E a interseção entre as taxas de extinção e imigração é o que determina a riqueza de espécies e a taxa em que essas espécies vão sendo substituídas ao longo do tempo, né? Que seria a taxa de substituição das espécies. E com o tempo, depois de 1967, quando essa teoria de equilíbrio de biogeografia de ilhas se sedimentou e ela fez bastante sucesso, foi bastante determinante e influente em várias áreas da ecologia, vários trabalhos propuseram a ver se essa teoria era realmente válida, se essa explicação era válida. Alguns trabalhos, eles simplesmente pegaram, vamos pegar ilhas aqui, vamos ver a riqueza de espécies que elas têm, ver se ilhas maiores têm mais riqueza, ilhas mais distantes têm menos riqueza, para ver se corrobora os trabalhos de McArthur e Wilson. Mas esses trabalhos eles não estão testando a teoria de equilíbrio de biogeografia de ilhas, porque eles buscam padrões de riquezas entre ambientes insulares de diferentes distâncias e tamanhos. E eles não estão testando essa teoria porque eles estão apenas confirmando os padrões de espécie área e espécie isolamento que a gente já conhece desde o século XVIII. Para a gente testar realmente a teoria de equilíbrio, a gente tem que estudar as taxas de colonização e extinção ao longo do tempo, coisa que a maioria dos estudos não faz. Um estudo bastante clássico que faz isso, que fez isso, né, é o trabalho de Simbeloff e Wilson em 1969, né, pouco depois, 6 anos após a criação da teoria de equilíbrio. O que eles fizeram? Eles foram nessas manchas de mangue que eram presentes no sul da Flórida e pegaram várias manchas de mangue. Eles isolaram essas manchas de mangue com lonas e borrifaram inseticida nessas manchas de mangue. Então eles simplesmente eliminaram toda a microbiota, todos os insetos que estavam presentes nessas manchas de mangue. E depois eles foram acompanhando a colonização dessas manchas de mangue. Aqui no caso em azul, nós estamos a variação na riqueza com o tempo de uma ilha próxima ao continente. E aqui em vermelho são a variação da riqueza de espécies com o tempo numa mancha de mangue mais distante do continente. E nesse tracejado azul era a riqueza original antes de destacarem o inseticida nessas manchas de mangue. Então, no caso da ilha de mangue mais próxima ao continente, houve inicialmente uma colonização bastante forte, né? Bastante de várias espécies, até chegar aproximadamente a 30 espécies na mancha de mangue, que é o que ela tinha mais ou menos originalmente. E aí essa riqueza tendeu a se estabilizar. Então, rapidamente, a ilha mais próxima do continente voltou a ter sua riqueza original. Já a ilha que era mais distante do continente, após 400 dias, quase 400 dias de duração do trabalho, ela ainda não tinha chegado a uma riqueza comparável ao que ela tinha antes. Então,
demorou muito mais, ou ia demorar muito mais, porque eles não chegaram a ver esse momento, para que a ilha chegasse à sua riqueza original. Então, a ilha mais distante da fonte de colonização ainda não havia recuperado sua riqueza de espécies pré-defanação após 1 ano de estudo. Então, mostrando que a taxa de colonização de ilhas varia de acordo com realmente a distância dessa ilha. Então, foi um trabalho muito legal, apesar que hoje em dia a gente pode discutir se é ético ou não fazer o que eles fizeram com as manchas de mangue, mas foi um trabalho que demonstrou muito fielmente como as taxas de colonização variam realmente com a distância das ilhas. Então, pontos fortes do modelo. Por que esse modelo de equilíbrio, essa teoria, ficou tão conhecido e foi tão inovador? Primeiro, porque até então as comunidades insulares eram consideradas estáticas ao longo do tempo ecológico, ou seja, considerava-se que as espécies que estavam lá eram aquelas espécies que sempre estiveram. E essa teoria ela mostra que o que acontece é um equilíbrio dinâmico, ou seja, a riqueza permanece igual, mas as espécies vão se substituindo ao longo do tempo, só que a extinção e a imigração têm valores iguais. Então a riqueza permanece, mas a identidade das espécies que estão nessas ilhas vão mudando ao longo do tempo. Ele foi um modelo matemático muito rigoroso, com predições claras, e foi o primeiro a fazer isso, a ter esse tipo de modelo na biogeografia de ilhas. Ele tem uma representação gráfica relativamente simples e que é acessível para pessoas que não têm muito traquejo com matemática para entender o que está acontecendo. Foi uma ponte entre biogeografia e ecologia, então foi o começo de inclusão de fatores espaciais numa ecologia que até então se concentrava em fatores muito locais, né? Então começou a pensar agora em fatores regionais na ecologia e de dispersão, influenciando a riqueza local de espécies de uma determinada área. Era um modelo com predições muito claras e facilmente testáveis. Você só precisa de ter lista de espécies em tempos diferentes em uma determinada área e relacionar isso com o tamanho das ilhas e a distância da fonte de colonização. Algumas pessoas criticam esse modelo porque acham que ele é excessivamente simples. E é claro que todo modelo é uma simplificação do ambiente natural que ajuda a gente a compreender a natureza com a precisão sacrificada em favor da clareza e da generalidade, né? Geralmente as novas teorias elas são apresentadas de uma forma simples e geral, com modelos simples, e elas são refinadas ao longo do tempo. E houve uma tendência de teoria de equilíbrio ficar cada vez mais realista e complexa. Por exemplo, com o tempo, descobriu-se que a curva, né, de extinções e imigrações não era uma linha reta, era uma linha mais exponencial, né? Primeiro porque, inicialmente, espécies com maior capacidade de locomoção chegam muito rapidamente na ilha, então tem uma taxa de colonização inicial muito grande, muito forte, e com o tempo essa taxa de colonização vai ficando menos pronunciada, menos espécies vão tendendo a ocupar a ilha por unidade de tempo. E ao mesmo tempo as taxas de extinções tendem a aumentar relativamente com o passar do tempo, porque quanto mais espécies existem nas ilhas, mais existe predação e competição dentro dessa ilha. Então, a inclinação dessa reta tende a ficar maior com o passar do tempo. Então, foi uma melhoria da equação que houve com o passar do tempo.
Outra coisa que se percebeu com o tempo também é que o tamanho não influencia só na extinção, como a teoria de equilíbrio de biografia de ilhas falava. Ela também pode influenciar na imigração das espécies, porque ilhas maiores elas são atingidas mais facilmente por colonizadores do que ilhas menores, o que a gente chama de efeito alvo, simplesmente porque elas são maiores, então espécies se locomovendo aleatoriamente do continente para o oceano tem mais chance de atingir uma ilha maior, que é um alvo maior, do que uma ilha menor. E com isso, a gente tem a diferença do número de espécies do equilíbrio é acentuada quando a gente considera o efeito alvo do que quando a gente considera apenas a teoria de equilíbrio de ilhas, né? Porque além da maior extinção que ocorre em ilhas pequenas, existe também uma menor colonização de ilhas pequenas. Então isso acentua a diferença entre as ilhas pequenas, a riqueza das ilhas pequenas e das ilhas grandes, quando comparado na teoria de equilíbrio de MacArthur-Wilson. Outro efeito que não foi considerado por MacArthur-Wilson, né, seria o efeito resgate. Ou seja, as ilhas próximas ao continente não só teriam uma taxa de imigração maior por estar próximo da ilha, mas também teriam uma taxa de extinção bem menor, porque mesmo populações que estavam pequenas e próximas de se extinguir, geralmente elas são resgatadas da extinção pela constante chegada de novos colonizadores dessa espécie. Então a taxa de extinção tende a ser bem menor em ilhas mais próximas do oceano do que naquelas ilhas mais distantes do oceano. E quando a gente considera essa taxa de extinção menor também, não só o isolamento, não só as taxas de imigração diferentes, mas com as taxas de extinção também, nós percebemos que as ilhas mais próximas do continente tendem a ter uma riqueza muito maior do que aquelas esperadas pela teoria de equilíbrio de MacArthur e Wilson. Então, mais um refinamento da teoria. É assim que acontece com modelos. Eles são propostos de maneira simples para facilitar o nosso entendimento dos processos, e com o tempo eles podem ser cada vez mais refinados. Só que, lógico, com o tempo, adicionando muitos fatores nesses modelos, eles vão ficando complexos e cada vez menos palatáveis, apesar de ficar mais próximo do real. Outra crítica que é recorrente ao trabalho de MacArthur e Wilson é que eles não falam da heterogeneidade ambiental dentro das ilhas, né? A capacidade de suporte de indivíduos de uma ilha não depende apenas da sua área, mas também da diversidade de tipos de ambientes da ilha. Então, ilhas com uma diversidade ambiental maior tenderiam a ter mais espécies do que ilhas com uma diversidade ambiental menor, né? Uma coisa interessante é que a teoria de equilíbrio de biogeografia de ilhas é um modelo neutro. Foi um grande trabalho citado por Hubble como sendo a maior inspiração para a sua composição da teoria neutra de biodiversidade e biogeografia. Ela é neutra por quê? Porque ela não considera as diferenças entre os organismos quanto à taxa de nascimento, mortalidade, especiação, locomoção, habilidade competitiva, etc. Então, as diferenças que a gente sabe que existem entre os organismos não é levada em conta nessa teoria. A colonização de uma área ou a extinção da área depende da composição de espécies, ou seja, não leva em conta a interação entre espécies para prever a riqueza de espécies que vai ter nas ilhas. E mesmo assim, ela encontra um padrão bastante fiel a que é registrado na natureza. Ou seja, Hubble começa a ver que talvez, embora a gente saiba que existe interação entre as espécies e que localmente ela pode ser importante, para grandes padrões ambientais, talvez outros processos sejam mais importantes que as características de nicho e a diversidade de ambientes que existem no meio natural. Outro ramo de estudo
que influenciou bastante Hubble foi o modelo neutro da evolução molecular. Fazendo um breve histórico, em 1930 foi criada a teoria sintética da evolução, em que diversos pesquisadores começaram a propor mecanismos genéticos para a seleção natural proposta por Darwin, né? Então começamos a entender como a seleção natural realmente atua a nível genético. E com essa proposição da teoria sintética da evolução, começou uma primeira grande controvérsia, que era entre a escola clássica e a escola do balanço. A escola clássica falava que a seleção natural seria do tipo normalizadora, ou seja, ela tenderia a favorecer um determinado genótipo, um determinado fenótipo, então existiria pouca variação genética nas populações naturais. Já a escola do balanço não, falava que a seleção natural seria mais do tipo balanceada, ou seja, ela tenderia a favorecer uma maior diversidade genética nas espécies e isso favoreceria a sua permanência no ambiente ao longo do tempo. Então, para essa escola, a heterozigosidade seria frequente em populações naturais. Com o estabelecimento de novas técnicas moleculares, a gente viu que a escola do balanço estava mais certa que a escola clássica. Grande parte dos genes que existem possuem polimorfismo, ou seja, possuem mais um tipo de alelo diferente. Então, essa primeira controvérsia, mais ou menos em 1960, foi interrompida com a escola do balanço ganhando a discussão. Mas essa nova descoberta levou a uma nova controvérsia, né? A controvérsia entre os selecionistas e os neutralistas. Ok, a gente já sabia então agora que a diversidade alélica era uma coisa comum em populações naturais. Os selecionistas, eles acreditavam que a variação alélica que existia no tempo e no espaço era resultado de seleção. Ou seja, se no período o alelo A era abundante, era mais frequente, e com o tempo o alelo B foi começando a ficar cada vez mais abundante, mais frequente, isso quer dizer que estava tendo uma variação no tempo e que o alelo B estava conferindo mais valor adaptativo à população nessa nova situação ambiental. Né? Então era um processo determinístico. Variações ambientais levavam a variações alélicas com o aumento da frequência de alelos que eram mais vantajosos para os novos ambientes em que a população estava inserida. Só que o Moto Kimura, esse geneticista japonês, ele percebeu que muitas vezes as variações alélicas que ocorriam em populações naturais ocorriam muito rapidamente. E nem sempre essas variações alélicas eram acompanhadas por mudanças ambientais. Ou seja, aparentemente não estava tendo uma seleção ambiental, uma seleção natural. Né? Então, ele propôs que talvez algumas variações genéticas, algumas variações alélicas, seriam equivalentes em termos adaptativos. Não conferir nenhuma vantagem às populações. E que as mudanças nas frequências desses alelos ocorreriam simplesmente por acaso, né? O que ele chamou de deriva gênica. Hoje nós sabemos que a deriva gênica ocorre em todas as populações, ou seja, a variação aleatória nos alelos ocorre em todas as populações, mas que ela é particularmente importante na composição genética de populações pequenas. A deriva gênica acaba, em populações pequenas isoladas, acaba levando, inclusive, à eliminação de muitos genes, inclusive, muitas vezes, genes que seriam importantes em termos adaptativos para aquela população. Então, as florestas tropicais, que eram estudadas por Hubble, propuseram um desafio e uma discussão similar aos ecólogos. Como eu falei, o Stephen Hubble ele estudava principalmente árvores de florestas tropicais.
E nos estudos que ele fazia de variação na composição de espécies no espaço e no tempo, ele percebeu que a variação das plantas não se encaixava nas predições dos modelos de nicho. Então, havia variações na composição de espécies que não eram acompanhadas por variações no ambiente. Com isso, em 1979, influenciado pelo conceito de deriva genética, ele propôs o conceito de deriva ecológica. Da mesma forma que os genes estavam variando aleatoriamente, a composição alélica variava aleatoriamente nas populações naturais, as espécies variariam, a composição de espécie variaria aleatoriamente ao longo do espaço e do tempo nas comunidades naturais, de acordo com Stephen Hubble, ou pelo menos as plantas arbóreas que eles estudavam variariam aleatoriamente no tempo e no espaço. Em 2001, ele esmiuçou um pouco mais, né? Ele foi um pouco além nesse conceito dele de deriva ecológica, criando a teoria neutra da biodiversidade e biogeografia, que ele criou nesse livro, nessa publicação clássica aqui, que vale a pena ser vista integralmente, que foi lançada em 2001. Então, essa teoria neutra tem alguns pressupostos. Primeiro, no modelo do Hubble, todos os indivíduos de um determinado nível trófico, isso é importante, são idênticos em relação às suas características ecológicas, como capacidade reprodutiva, capacidade competitiva, migração. E as comunidades ecológicas que ele propôs estariam saturadas, né? Que seria o que ele chamou de somatório zero. Para que o indivíduo pudesse entrar nessa população, era primeiro preciso que o indivíduo morresse, né? E vagasse o espaço. E haveria, então, a deriva ecológica que ele já tinha proposto antes, em que processos estocásticos comandariam a variação da abundância das espécies, ou seja, um indivíduo morria e um indivíduo aleatório ocupava o lugar uma espécie aleatória ocupava o espaço desse indivíduo que morreu. Então, em resumo, o modelo neutro de somatório zero do Hubble ocorre dessa maneira. Um indivíduo morre, um indivíduo aleatório ocupa o espaço daquele indivíduo que morreu. Lógico que, como todas as espécies são similares quanto às suas características, a sua capacidade de competitiva, sua taxa de fecundidade, etc., quem entra nesse espaço que foi liberado é uma espécie aleatória. Geralmente, as espécies mais abundantes vão ter uma chance maior de colonizar essa área que as espécies menos abundantes. Mas vai havendo uma variação aleatória na abundância das espécies ao longo do tempo. Isso aqui é um gráfico de deriva genética, né? De frequência dos alelos ao longo da geração. Mas acontece mais ou menos a mesma coisa com as espécies numa determinada área, né? Com o tempo vai havendo uma variação aleatória nas espécies. Algumas espécies vão ficando cada vez mais abundantes, outras espécies vão ficando cada vez menos abundantes e com o tempo algumas espécies vão sendo eliminadas desse ambiente simplesmente aleatoriamente. A tendência é que, a longo prazo, isso resultasse em uma espécie monodominante nesse ambiente, que as outras espécies, ou poucas espécies dominantes desse ambiente, com outras espécies sendo eliminadas aleatoriamente. Mas essa extinção local das espécies, por efeitos de variação aleatória, é compensada por, primeiro, imigração, ou seja, espécies que ocorrem regionalmente no entorno poderiam colonizar essa área, ou por especiação. As espécies presentes dentro dessa área poderiam especiar e gerar uma nova espécie, aumentando assim a diversidade, né? Então, a diversidade, que tenderia a diminuir por causa das extinções aleatórias, ela é mantida por dinâmicas transientes longas de especiação e entrada de novas espécies de um pool regional. Então, esse é um gráfico que resume as ideias
e as predições do que acontece com as comunidades de acordo com Hubble. Aqui a gente manteve área e migração e extinção de espécies como constantes e variamos a riqueza inicial. Independente da riqueza inicial que nossa mancha de estudo possui, com o tempo vai havendo ou extinções ou colonizações até que a riqueza tende a ficar num equilíbrio dinâmico de 25 espécies aproximadamente nesse caso aqui, né? Ou seja, aqui é equilíbrio dinâmico porque, lembra da bibliografia de ilhas, aqui está sempre ocorrendo extinções e imigrações, só que a quantidade de extinção está sendo mais ou menos a quantidade de imigração nessa taxa de riqueza de espécies aqui. Então, por exemplo, se a imigração fosse aumentada nesse modelo aqui, provavelmente a taxa de equilíbrio de imigração com extinção resultaria numa riqueza de espécies final um pouquinho maior nesse equilíbrio aqui. Se a taxa de extinção fosse aumentada no nosso modelo, provavelmente a riqueza de espécies no equilíbrio seria um pouquinho menor. Mas deu para entender o que ele propõe, né? Eu espero. Qualquer coisa, sexta-feira a gente discute um pouco mais. Então, nós temos duas teorias que tratam a variação na riqueza de espécies e na abundância de indivíduos de forma um pouquinho diferente, a teoria de nicho e a teoria neutra. De acordo com a teoria de nicho, a formação das assembleias, espécies, né, das guildas, está relacionada a diferenças nos nichos de cada espécie e a relação competitiva entre as espécies. Então, permanece no local, a variação da riqueza e nas abundâncias do espaço é por causa de variação das características ambientais e onde cada espécie é mais adaptada a viver em cada ambiente, né, em cada lugar. Já na caso da teoria neutra, a formação das assembleias estaria relacionada à dispersão, extinção e especiação aleatórios. Então, teria uma variação aleatória no espaço. Na teoria do nicho, a identidade e característica das espécies importam para saber quem está em cada lugar da nossa área de estudo. Já na teoria neutra, as espécies seriam neutras em relação umas às outras, ou seja, a interação não importaria tanto para compor os nossos padrões biogeográficos que a gente estaria vendo. E a identidade e as características da espécie não importam para a montagem de comunidades. A teoria de nicho seria um processo determinístico, ou seja, as espécies mais adaptadas para um determinado lugar seriam aquelas que estariam lá. E já a teoria neutra é um processo mais estocástico. As espécies que estariam presentes na nossa comunidade seriam espécies que aleatoriamente foram fixadas naquele ambiente ou que e frequentemente existe extinções e colonizações de espécies ao longo do tempo, aleatoriamente. A teoria neutra, por exemplo, seria uma explicação possível para essa distribuição de abundância que geralmente nós encontramos em comunidades naturais. Karine falou dessa distribuição. Geralmente, comunidades naturais têm pouquíssimas espécies muito abundantes e dominantes e muitas espécies pouco abundantes. Isso poderia ocorrer por causa da deriva ecológica, né, em que as espécies vão gradualmente sendo eliminadas do ambiente e uma espécie vai ficando monodominante ou poucas espécies vão ficando dominantes, como eu falei. Então, a teoria neutra poderia explicar esses padrões que a gente encontra na maioria das comunidades biológicas. Mas é importante a gente frisar que o próprio Hubble falou que as previsões da teoria dele, as predições da teoria dele, se aplicariam a apenas uma guilda ou apenas um nível da teia trófica, né? Ele ajuda a explicar, por exemplo, a diversidade de árvores em determinado local ou a diversidade de insetos em determinado local separadamente.
mas não ajudaria a explicar o número de árvores e insetos variando conjuntamente, né? Porque eles teriam formas de vidas muito diferentes. Então, essa equitabilidade nas características da espécie ocorreriam dentro de um nível da teia trófica. Inicialmente, o modelo neutro teve uma certa resistência entre os ecólogos, porque a gente vê o modelo de nicho é um modelo muito palatável e muito fácil da gente entender, e a gente vê uma variedade dentro das espécies, até mesmo dentro de uma guilda, que a gente tem uma certa resistência em acreditar que toda aquela variedade possa ser suplantada em alguns momentos por variações aleatórias das espécies, né? E não variações relacionadas ao nicho. Então, inicialmente, por ser uma ideia muito inovadora, muitas pessoas tentaram testar empiricamente se as predições do Hubble explicariam os padrões que eram encontrados em comunidades naturais. Casemiro e Padial, em 2008, fizeram uma revisão do número de todos os trabalhos que tentaram testar se as comunidades estudadas tinham padrões condizentes com um processo neutro, entre o ano de 2001 até o ano de 2007. A maioria dos trabalhos, surpreendentemente, encontraram padrões de distribuição, de abundância e de diversidade de espécies condizentes com o processo neutro, né? Então, o processo neutro teria mais importância que processos de nicho para 35 das comunidades estudadas. E apenas 18 comunidades estudadas não encontraram padrões de distribuição de espécies condizentes com o processo neutro. Então, aparentemente, o processo neutro é mais importante do que se esperava para determinação da distribuição das espécies. Mas, logicamente, que como o Hubble era um botânico, o primeiro impacto, as primeiras pessoas que testaram mais a sua teoria foram botânicos. Então, a maioria dos estudos iniciados inicialmente eram focados em comunidades vegetais. O próprio Hubble sugere que a teoria neutra deve ser mais eficiente para explicar a diversidade de plantas ou de micro-organismos, como plânctons, do que a diversidade de animais. Isso porque os animais se movimentam, não são estáticos, e comunidades animais raramente são saturadas, né? Então, aquele somatório zero dificilmente se aplica a uma comunidade animal. Então, isso pode ser uma das possíveis explicações para os trabalhos iniciais encontrarem uma proporção tão grande de padrões condizentes com processos neutros, porque os trabalhos iniciais realizados com teoria neutra são trabalhos com comunidades vegetais. Então, atualmente, a aceitação da teoria neutra da biodiversidade vem aumentando na ecologia. A maioria dos pesquisadores aceita atualmente que a deriva ecológica pode ser um fator significativo, pelo menos em alguns determinados casos, como as próprias árvores de florestas tropicais, que Hubble estudou. E Long et al. Fala que é provável, em 2011, fala que é provável que todas as comunidades do planeta se localizem em uma situação intermediária entre um contínuo nicho e neutro. Então, existe a influência da competição e tal, e das características ambientais, mas junto também existe uma variação aleatória em certa medida em todas as comunidades. Em algumas comunidades, essa variação aleatória da abundância das espécies é mais importante do que em outras.
Alguns estudos mais recentes têm levantado a hipótese de que a eficiência dos modelos neutro-nicho podem variar com as escalas espaciais. Por exemplo, numa escala biogeográfica, claramente plantas alpinas, por exemplo, estão adaptadas a ambientes diferentes do que plantas de florestas tropicais. Então, nesse contexto biogeográfico, é inegável a importância da teoria do nicho. Mas, por exemplo, dentro de uma determinada floresta tropical, os processos neutros podem ser importantes, o que provavelmente é verdade de acordo com os trabalhos recentes que têm sido feitos nesse tipo de ambiente. A teoria neutra também pode levar importantes discussões em diversos ramos da ecologia, inclusive a biologia da conservação. Se a gente pensar que as espécies estão estritamente adaptadas a um nicho ecológico, então as comunidades elas são relativamente estáveis ou difíceis de invadir, já que quem está presente naquela comunidade é uma espécie que é melhor adaptada para aquele ambiente. Nesse caso, alguns autores propõe que as reservas poderiam ser então pequenas, porque elas seriam estáveis e difíceis de invadir por outras espécies. Já se as espécies são parecidas e vêm e vão ao acaso, as comunidades seriam mais fluidas, né? E provavelmente comunidades pequenas tenderiam a ficar cada vez com menos espécies por extinções estocásticas, então seria importante a realização o estabelecimento de reservas grandes para proteger as espécies raras de eliminações estocásticas devido a flutuações populacionais, né? A deriva ecológica. Então, atualmente, o que se tem discutido não é se a teoria é válida, mas em quais contextos ela é válida, quais são as consequências do nicho ser importante ou o neutro ser mais importante, e mais especificamente como a gente consegue separar processos neutros e de nicho nas comunidades que a gente está trabalhando. Um método interessante que a Karine vai mostrar para vocês de tentar separar qual que é a importância de nicho e neutro nas comunidades é o de metacomunidades, que eu acho que vai ser na próxima aula. Então, é isso, gente. Sexta-feira a gente discute um pouquinho sobre essas duas teorias que eu acho que não são conflitantes, elas se completam para explicar a diversidade. Um abração.